Oi, tudo bem? Meu nome é Camila Scarpati Dias e sou psicóloga, psicanalista, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que eu ouço muito quando falo que sou psicóloga, que é o seguinte: ah, que legal! Então você é médica, né? E aí eu respondo: não. E é um não bem grande, sabe? É não, não e não. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. E essa vai ser a minha contribuição para o mundo, para que as pessoas saibam diferenciar esses dois saberes. Saibam que a psicologia não tem muito a ver com a medicina, sabe? O que a gente entende como medicina. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, no primeiro momento, eu queria diferenciar bem esses dois saberes: a psicologia e a psiquiatria, que é o saber que as pessoas costumam confundir, né, que acabam bagunçando um pouquinho sobre essas duas coisas, esses dois campos de conhecimento. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da psiquiatria. O que uma pessoa precisa para ser psiquiatra? Um psiquiatra é uma pessoa que fez uma graduação em medicina, ou seja, a pessoa fez vestibular para medicina, estudou uma faculdade inteira de medicina e lá ela teve aula de anatomia, aula de química, aula de psicofarmacologia, de como que funciona o medicamento no corpo, né? Tudo isso que envolve o nosso corpo. E aí, essa pessoa, de todas as áreas da medicina, essa pessoa decidiu se especializar na mente, né? Então, ela foi fazer residência em psiquiatria. Então, nessa residência, ela acabou estudando profundamente a relação dos remédios, né, das substâncias e os transtornos mentais. Beleza? Psiquiatra. É um saber médico. Só um psiquiatra está capacitado para fazer prescrição de medicamento. Na verdade, todo médico pode fazer. Todo médico pode passar para a pessoa um clonazepam, por exemplo. Mas é interessante que a pessoa consulte um médico especialista naquilo, né, que ela está tomando remédio. Um psiquiatra é essa pessoa que fez a formação, né, a residência em psiquiatria. Então, nessa residência, ele estudou o quê? Os transtornos mentais. Essa pessoa estudou a reação dos remédios no corpo, toda a relação de neurotransmissores, neuroreceptores, tudo isso que envolve o funcionamento do nosso cérebro. Beleza? É importante ressaltar que a prescrição de medicamentos é restrita a médicos. Só médicos podem prescrever um medicamento para um paciente. Eu, como psicóloga, não posso prescrever um medicamento, uma nutricionista e tal, então isso não tá na nossa alçada. Esse campo é deles, tudo bem? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia, que é a área que eu tenho mais propriedade para falar. Uma pessoa que tem graduação em psicologia no Brasil, ela tem uma formação generalista. O que isso quer dizer? O que é uma formação generalista, pessoal? Uma formação generalista é aquela em que a pessoa ela aprendeu um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, na faculdade, durante 5 anos, eu tive aula de vários campos que a psicologia atua. Então eu tive... isso é importante falar com vocês. A psicologia não está restrita a consultórios. Um psicólogo pode atuar tanto em escolas, hospitais, empresas, diversas instituições. Então, isso vai para além de um consultório, certo? Então, fechamos nisso. Mas vamos lá. A formação do psicólogo, ela envolve um pouquinho de cada campo, como eu falei. Então, eu acabei estudando um pouquinho de psicologia hospitalar. Gente, vai ter passarinho que eu tô gravando aqui em casa, tá? Ela envolve um pouquinho de psicologia escolar, envolve um pouquinho de psicologia hospitalar, psicologia social e por aí vai. E também as matérias de clínica, que essas sim são as de consultório. Nessas matérias de clínica, eu tive tipo uma introdução, assim, né? A psicanálise, a comportamental, a psicologia comportamental e a psicologia humanista. Tudo bem? Vocês já sabem para que lado eu fui, né? Mais tarde eu conto a minha história aqui para vocês. E é isso. Eu não vou falar hoje da psicanálise. Por quê? Porque ela escapa um pouco isso que a gente tem de esse saber acadêmico. Ela é meio diferente dessa formação de graduação que eu tô explicando aqui. Então, vou deixar isso para um outro momento, até para não confundir muito a cabeça de vocês. Nesse momento, eu quero deixar muito claro isso aqui,
que esses dois saberes, eles são sim diferentes. O psicólogo, na minha opinião, né, ao meu ver, um psicólogo, ele passa esses 5 anos, dentre outras coisas, estudando o quê? Estudando o diálogo, estudando as formas de fazer com que as pessoas dialoguem. Dialoguem entre si, dialoguem no sentido, por exemplo, um empregado e um patrão, ou uma mãe e um filho, ou numa instituição, assim, dialoguem pessoas que possuem o mesmo problema, num grupo, como que elas vão conversar sobre aquilo. Ou ainda dialoguem com elas mesmas, que é o que eu acho que a gente acaba fazendo na clínica. A gente põe a pessoa ali para que ela converse um pouquinho com ela e vai se entendendo nesse meio tempo. Os dois saberes são muito importantes, tanto da psiquiatria, a gente não pode menosprezar, não pode querer achar que dá conta de tudo só com a psicologia, porque às vezes não dá, e é normal não dar. Se eu tô aqui falando para vocês que vocês não precisam dar conta de tudo sozinhos, como que eu, enquanto profissional, vou me achar capaz disso? Impossível. Muitas vezes, o trabalho da psiquiatria é muito importante sim. Às vezes, só por meio de um medicamento, a pessoa vai ter condição de adentrar um trabalho de terapia, um trabalho de análise. E tudo bem, acontece. É para isso que existe o medicamento, para ser usado o quanto necessário, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância desses dois saberes, a diferença desses dois saberes e como que eles podem se complementar para poder auxiliar na qualidade de vida das pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, compartilha com quem você acha que precisa ter esse conhecimento, quebrar um pouco esse estigma, sabe, de achar que psiquiatra é coisa de doido, porque não é, assim como psicólogo também não. Então, a gente pode ir quebrando essas barreirinhas aos poucos para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Tudo bem?